Que o Pai Eterno receba toda a adoração e louvor nesta noite. Que o Filho de Deus seja magnificado a cada momento e sem cessar na nossa vida. Que o Espírito Santo receba de nossa parte toda a genuflexão, toda a adoração, tudo aquilo que Ele merece. Espírito Consolador. Quero pedir a cada pessoa que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada nesta noite a especial gentileza de abri-lo no livro de Atos dos Apóstolos. Tem sido dito muitas vezes, e sido escrito também, que se este livro não se chamasse Atos dos Apóstolos, poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. Capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 9. As pessoas que têm um pouquinho de tempo já na casa do Senhor e têm tido o privilégio de ler e reler a Bíblia Sagrada, especificamente falando do Novo Testamento, têm estado folheando muitas vezes o livro de Atos dos Apóstolos, sabem que o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é um capítulo decisivo. Depois do capítulo da morte de Jesus, que marca a redenção da raça humana, o capítulo 9 é um outro grande marco. Depois do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a história da humanidade é outra também, porque nele emerge, levantado pelas mãos poderosas do Senhor Jesus, o maior de todos os apóstolos, Paulo, pregoeiro de Deus, apóstolo das gentes, guerreiro indomável, levantado pelo Senhor para uma obra extraordinária. Quando nós chegarmos lá em cima, do outro lado, onde as ilusões terminam, onde não há mais miragens nem fantasias, onde as realidades são, na verdade, eternamente límpidas e cristalinas, nós contemplaremos um homem que pôde dizer no final de sua carreira: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós o veremos, mas nós não veremos certamente por primeiro. Primeiro, queremos ver nosso Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os que encontraram, pronuncia assim um harmonioso, suave amém. Amém. Lindo, até parece que foi adredemente ensaiado. Beleza. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Talvez você não tenha visto beleza neste versículo, mas certamente Deus tem algo para falar-nos nesta noite sobre eles. Eu ficaria lhes devendo a gentileza, sem ter qualquer possibilidade de lhes pagar. Eu ficaria lhes devendo a gentileza de repetirem após mim numa releitura, por favor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Somente as vozes femininas, cartas para Damasco. Vozes masculinas, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Nós fizemos uma ênfase em uma expressão que está inserida no versículo 2. Qual foi a expressão? Pode repetir? Este é o nosso tema nesta noite. Cartas para Damasco. Lendo este versículo, apenas lendo, sem ainda o propósito de meditar, porque é uma sequência muito linda, gradual. É
um progresso que se faz quando se tem contato com a Bíblia. Primeiro se lê, depois se medita, depois se estuda. Para ler, basta o livro e olhos. Para meditar, precisa o livro, precisamos de olhos e da mente. Para estudar, precisamos de um pouco mais. Numa pequena leitura deste texto, nós observamos de imediato algumas lições, algumas verdades, que certamente hão de produzir reflexão em cada um de nós. Primeira verdade. Estes 2 versículos nos apresentam um mar de ignorância espiritual. Este tem sido um dos maiores problemas da humanidade. Deus, que deu ao homem a capacidade de pensar, de imaginar, de decidir, de avaliar, de comparar, esse homem, por causa do pecado, tem deturpado essa faculdade, tem posto de lado a grandeza desse mistério, a nossa inteligência, e tem sido levado a situações espiritualmente deprimentes e vexatórias. Imaginemos nós que coisa triste, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor. Senhor, com S maiúsculo, Senhor Jesus, o Filho de Deus, co-criador dos céus e da terra, nosso Redentor, nosso melhor amigo, nosso mestre, nosso advogado, tudo nosso. Senhor, que é cabeça da igreja, Senhor, que é Rei dos reis, Senhor, que é Senhor dos senhores. Este Senhor, tendo discípulos aqui na terra, seus discípulos são ameaçados de morte. A ignorância espiritual. As pessoas não discernirem que as criaturas mais inteligentes deste mundo são as que se tornam discípulos do Senhor. Saulo, muito inteligente. Saulo, um grande tribuno. Saulo, um exegeta. Saulo, possuidor de uma capacidade lógica incomum. Saulo, educado e instruído aos pés de Gamaliel. Ele mergulhou nesse mar de ignorância espiritual e foi também perseguir os discípulos do Senhor. Talvez você conheça alguma pessoa que é inimiga da fé cristã. Talvez você tenha evangelizado algumas pessoas que são visceralmente contra os crentes. E você falou com essa pessoa 1, 2, 3 vezes e desistiu. E disse, esse aí não tem jeito. É um absurdo. Ele é contra tudo, contra todos, contra a Bíblia, contra Cristo, contra tudo, contra a igreja, contra os cultos. E às vezes você desiste. Eu queria lhe sugerir esta noite, meu irmão e minha irmã, neste início de mensagem, que você nunca desistisse de evangelizar alguém só porque ele está contrário a nós. Um dia Deus pode dar a volta por cima. Você não pode desistir de tentar ganhar uma pessoa para Jesus, porque esta pessoa tem se demonstrado inimiga dos crentes, inimiga da fé, inimiga da igreja. O maior dos inimigos de Jesus tornou-se o seu maior apóstolo. E eu queria pedir um aplauso à grandeza de Jesus em transformar seu maior inimigo em seu maior defensor. O capítulo 9 espelha a grandeza do Senhor. Uma grandeza magnificente, extraordinária, sublime. Os 2 primeiros capítulos começam dizendo que o homem está respirando ameaças e morte contra o discípulo do Senhor e faz uma jornada de 220 quilômetros de Jerusalém a Damasco para prender os crentes, e neste mesmo versículo, este homem encontra com Jesus, muda de opinião, muda de conceito, muda de direção, muda de família, muda de crença, muda de fé e já começa a ser o pregador que o Senhor esperava, o pregador que o Senhor planejava ter. Ó Cristo, eu te cumprimento esta noite. Eu te adoro uma vez mais esta noite pela tua capacidade que vai além dos limites da nossa imaginação. Que coisa extraordinária. Nós não precisamos de 20 capítulos para Deus trabalhar. Nós só precisamos de 5 versículos. Caminhou
caiu. Quando levantou-se, está cego desses olhos externos, mas é que mais viu com os olhos interiores. Está cego por 3 dias, mas será um verdadeiro vidente pela continuação de sua vida. Maravilhoso este capítulo 9. Mas, ainda pensando nas ameaças e mortes que Paulo respirava contra a igreja do Senhor, eu queria mencionar aqui algo que ainda hoje é digno de nota, tristemente digno de nota. É que o fanatismo religioso é capaz de cometer qualquer crime. O fanatismo religioso é capaz de cometer qualquer atrocidade. Saulo era um religioso e no nome da religião perseguia os que pertenciam a outra religião. Fanatismo, intolerância religiosa, a incapacidade de conviver com aqueles que pensam diferentemente. A incapacidade de aceitar que uma pessoa creia naquilo que não corresponde exatamente à sua crença. E então você e eu podemos ver nesta noite um Saulo, Dr. Saulo, espumando de raiva, cheio de ódio. Se vou matar e matar e matar, primeiro prendo, se reagir e mato. Não sepulto, só mato. E parte de Jerusalém para Damasco. Mas há uma outra coisa que eu queria observar ainda aqui nesta leitura do versículo 1, aliado ao versículo número 2. Jerusalém, vou repetir, 220 quilômetros de Damasco, que muitos questionam e dizem haver sido a cidade mais antiga, nosso assunto na história geral. Então, ele vai de Jerusalém para Damasco para aprender alguns crentes, alguns evangélicos, alguns discípulos do Senhor. E eu quero deixar 2 pensamentos com o meu seleto e preciosíssimo público nesta noite. Primeiro pensamento: Saulo não vai terminar bem do ponto de vista dele. Saulo não vai conseguir sucesso na sua missão, porque lá de cima se observa que Saulo está indo na contramão. O caminho de Deus não é de Jerusalém para Damasco. O caminho de Deus é de Damasco para Jerusalém. Isto historicamente pode não ter muito valor, mas espiritualmente é muito importante. Damasco era a capital da Síria. Quando lemos da história da Síria, da história de Naamã, etc., nós podemos, do ponto de vista espiritual, podemos lembrar que a Síria representa o mundo, enquanto Jerusalém representa o mundo de Deus. Enquanto Jerusalém representa o lado bom da história. Jesus disse: Jerusalém é a cidade do grande rei. E não é plano de Deus que as pessoas desçam de Jerusalém para Damasco. É plano dele que as pessoas subam de Damasco para Jerusalém. Porque foi em Jerusalém que Jesus morreu. É em Jerusalém que está o testemunho do sangue do eterno Redentor das nossas almas. É de Jerusalém, aquela Jerusalém que recebeu uma lamentação de Jesus, mas que viu seu sangue ser derramado, por cuja razão nós hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida. E Deus disse: Saulo está indo na contramão. O que é que a Polícia Rodoviária Federal faz? Numa estrada, quando o cidadão está na contramão, ela manda parar. E no caminho de Damasco, no meio da viagem, a PRC, Polícia Rodoviária Celestial, mandou Saulo parar. O que é que eu quero dizer então com isto? No caminho de Damasco, Deus instalou um posto de vigilância. E disse: até aqui Saulo vai chegar, mas daqui não vai passar. Esta noite eu estou entendendo no meu espírito que Deus tem milhares e milhares de postos de vigilância espalhados no mundo, e Ele está dizendo para os piores pecadores: daqui a pouco eu vou me encontrar com vocês ali, e vocês vão parar as festas. Eu quero glorificar a Deus por aquele posto invisível. Agora, dia ou noite que fosse, ali nunca estaria escuro, porque Saulo viajava durante o dia, e quando ele caiu por terra, uma luz que era tão resplandecente quanto a luz do sol, irrompeu e Saulo ficou cego. Há uma luz no caminho, e ela vai encontrar ainda milhões e milhões de pessoas,
porque este posto de vigilância está funcionando hoje. E há muitos Saulos que vão ser alcançados pela palavra, pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pela glória, pela benignidade, pela benevolência do Senhor. Se você sabe que isto é verdade, você pode preparar-se para dizer um amém. Amém. Voltemos a Saulo. Quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Saulo. Você sabe muito bem disto. Saulo corresponde a Saul, porque Saul foi o primeiro rei de Israel. É uma história que eu não queria fazer referência a ela hoje, mas eu vou fazer. O Saul não deu certo como rei. Todo mundo sabe que o Saul não deu certo como rei. E há muitas pessoas que se perguntam como é que pode o primeiro rei de Israel não deu certo como rei. Eu não quero pôr a culpa em Samuel, mas Samuel fez um cochilozinho e por causa disso, Deus disse para Samuel, Samuel, pega o vaso de azeite e vai ungir a Saul como capitão sobre o meu povo. E na viagem o Salomão confundiu os vocábulos. Deus disse unge a Saul como capitão, quando chegou lá disse vim te ungir como rei. Que se saiba, capitão é uma coisa e rei é outra. E ele ungiu a Saul não como capitão, mas ele ungiu como rei. Mas Deus tinha designado uma unção de capitão. Sabe o que acontece? Saul nunca perdeu uma batalha, porque quem tem unção de capitão não perde batalhas. Agora, como rei, foi um fiasco. Como rei foi um fracasso, porque lhe faltava o status, lhe faltava o crédito de uma unção real. Mas Saulo recebeu este nome, era uma homenagem que se fazia a Saul. E como Saul era da tribo de Benjamim, e Saulo de Tarso também era da tribo de Benjamim, seus pais homenagearam duplamente. Homenagearam seu filho, chamando de Saulo, que era Saul, porque era da tribo de Benjamim, e porque havia sido rei de Israel. Agora, Saulo recebeu também o nome de Paulo. E por causa da prosperidade, do crescimento, da expansão do Império Romano, os pais de Saulo de Tarso acharam que era bom ele ter também um nome grego para poder ficar bem com o restante do Império. E então Saulo era um estado assim de dupla, né, possibilidade. Se estava com judeus, o meu nome é Saulo. Se estava com os gentios, o meu nome é Paulo. Se estava com judeus, eu me chamo Saulo. Se estava com os romanos não judeus, o meu nome é Paulo. Mas está tudo bem. Isso não é um problema de Saulo, isso é um problema dos pais de Saulo. E Saulo cresce e começou a estudar. Muito inteligente, o QI altíssimo. Fez os exames aos 13 anos de idade, passou. E passa em primeiro lugar. E quem passava em primeiro lugar nos exames daquela época era premiado com o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel. E deixa Tarso da Cilícia e vai para Jerusalém, e ele estuda e estuda. Agora, dentro do currículo religioso que ele foi imposto por Gamaliel, um sábio de nomeada, ele aprendeu e diariamente se repetiu o aprendizado. O Messias ainda não veio. O Messias ainda não veio. Se levantar alguém agora, não é o Messias. E mais tarde, já se está dizendo mais fortemente que as profecias seriam outras. E quando Saulo começou a ouvir falar de Jesus Cristo, ele então começou a dizer, é mais um que está chantageando, é mais um falso Messias. E ele propôs no seu coração que enquanto vivesse, ele combateria a Jesus de Nazaré. E um dia ele decide expandir o seu raio de ação. É muito pouco prender pessoas só em Jerusalém. É muito pouco prender pessoas só em Betânia. É muito pouco prender pessoas só na Judeia. É muito pouco prender os crentes só na Galileia. Por que eu não expando? Por que eu não ando 200 quilômetros a mais e mostro a grandeza do meu ministério? E foi falar com o sumo sacerdote, com o líder maior da religião judaica de então, e pediu-lhe cartas. Quando ele próprio, Paulo, menciona em Atos capítulo 22, a delegação que ele foi atribuída, ele diz que as cartas eram para os irmãos. Ele chamava os seus irmãos de fé judaica de irmãos,
e chamava os discípulos do Senhor, quem sabe de terroristas, de mafiosos, etc, etc, etc. E vai. E o sumo sacerdote, você pode imaginar o que eu estou imaginando agora. O sumo sacerdote alegre, entusiasmado. Se encontramos o herói, encontramos um guerreiro. Finalmente apareceu alguém que vai acabar com esta raça chamada de cristãos, com estes discípulos do Senhor que não é Senhor. Mas você não pode ir sozinho assim, você não pode ir indocumentado, Saulo. Você tem que levar documentos. E o que é que o sumo sacerdote me sugere? O sumo sacerdote chama seu assessor de prepare cartas. Prepare cartas. E preparou um kit. Preparou um pacote de cartas. Carta para irmão fulano, carta para irmão ciclano, carta para irmão ciclano. A ordem é matar, a ordem é prender. E pega o pacote de cartas, põe na sua mochila e Saulo vai à viagem. Não se esqueça. Primeiro dia, Saulo está levando as cartas. Segundo dia, Saulo está levando as cartas. Uma viagem de 200 quilômetros naquela época levava um bom tempo. Mas, quando chegou ao posto de vigilância da PRC, repito, Polícia Rodoviária Celestial, então tem que parar. Para. Não se tratava de um pardal, não. Era a pomba mesmo que estava ali. Pomba Celestial, Espírito Santo. Então, chega o momento crucial da crise de identidade religiosa e espiritual de Saulo, e a voz ecoou pelos arredores daquele lugar onde estava Saulo, a caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu só queria recordar esta noite que o nome dele havia sido pronunciado milhares de vezes. Ele ouvira desde a sua infância pessoas chamarem Saulo, Saulo, Saulo. Mas duas coisas fizeram a diferença. Primeiro, o restante da expressão e o tipo de voz que ecoou naquele momento. Vamos primeiro à continuação da expressão. Ele ouvira dizer muitas coisas. Saulo, sou teu amigo. Saulo, o grande. Saulo, o inteligente. Saulo, o famoso. Saulo, formado aos pés de Gamaliel. Saulo e Saulo aquilo. Mas de repente ele ouve uma coisa. Saulo, por que me persegues? O que Jesus Cristo fez para causar o primeiro impacto assombrou Paulo, e esse assombro lhe durou toda a vida, é que ele perseguia os discípulos do Senhor aqui embaixo, mas quem tomou dores foi o Senhor dos discípulos lá em cima. Aquilo que se faz aqui embaixo ecoa lá em cima, seja para bem, seja para mal. E esta noite é maravilhoso saber que Paulo aprendeu a primeira lição. Quem persegue o discípulo do Senhor não está perseguindo propriamente o discípulo do Senhor, está perseguindo o Senhor daqueles discípulos. E ele impressionou-se. Nunca ninguém disse isto para mim. Que é isto? Que é isto? E então ele fez a pergunta. Apesar de ser um homem letrado, apesar dos diplomas que possuía, ele fez a pergunta de um pré-bobalesco. E ele disse, quem és, Senhor? Conheço tanta gente, mas não conheço esta pessoa. Por que não conhece? Por causa da voz. Saulo, Saulo, que voz é esta? Eu creio que todos aqui sabem que ao criar o homem, Deus, ele deu 3 identidades que são únicas, que não são repetidas em nenhum outro espécime da raça humana. Primeiro, o fio de cabelo da minha cabeça é único, único, único. Sobretudo os que conservo. É um fio de cabelo único. Ninguém tem o mesmo tipo de fio de cabelo que eu tenho. Mas, em compensação, ninguém tem também o fio de cabelo que você tem. É uma marca registrada única. É a personalização que Deus fez para a sua vida. Você é único. Você é especial. Você é uma obra-prima de Deus. Deus não clona. Deus não fabrica automóveis. Deus não trabalha em série. Deus não é criativo meramente. Deus é criador. Você é único no reino dos homens. Glorificado seja o nome do Senhor.
A segunda identidade que Deus deu, isto é bem sabido, está nas nossas mãos, melhor dizendo, nos nossos dedos. A impressão, a ficha datiloscópica, que dá notícia disso, a impressão digital, e por conseguinte, nós vamos à terceira identidade. A terceira identidade que cada pessoa possui é a sua voz. Há vozes parecidas, mas não há duas vozes iguais no mundo. Cada pessoa tem uma voz, e sua voz é única. Pode pôr pelo de animal no braço de Jacó, porque quando ele falar com o pai, quem é você, meu filho? Eu sou Raul. Ele disse, muito bem, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Por que foi que Deus fez isto? Por que foi que Deus criou o homem desta maneira? Cada um tendo a sua própria voz, por uma razão específica, por uma razão magistral e gloriosa. É porque no dia que seu filho viesse à terra como homem, ele teria uma voz que ninguém tem igual. E esta é a razão, porque ele diz, e está escrito em São João capítulo 10, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem digamos juntos, minha. E ali o Criador está dizendo, e aqui para nós, a de vocês é única, mas a minha também é única. Ninguém fala como Jesus, ninguém diz como Jesus. Quando você ouve a voz de Jesus, você não pensa que é a voz de anjo. Quando você ouve a voz de Jesus, você não pode pensar que é a voz do pastor. Quando você ouve a voz de Jesus, você não pode pensar que é a voz de mais ninguém. E quando Saulo escuta o estrondo, que a voz, Saulo, Saulo, essa voz eu não conheço. Não é de um rabino, não é de um sacerdote, não é de um amigo, não é de um parente. De quem será? De quem será? De quem será? Diga, minha, Saulo, é minha. Eu sou Jesus a quem tu persegues. No corpo, o Saulo caiu logo. Mas na alma ele continuou a cair. Despedaçou-se. Ele continuou caindo. Continuou caindo. Caiu aqui na sua alma quando Jesus disse, eu sou Jesus. Um momento, eu vou conferir aqui. Nas minhas anotações, ele morreu. Nas minhas anotações, ele foi sepultado. Ando dizendo umas mentiras por que ele está restado, mas ele está morto e sepultado. Porém, defunto não fala. Um momentinho, defunto não fala. Você vê o que diz a química. Defunto não fala. Você vê aqui, anatomia, defunto não fala. Deixa eu aqui, as ciências, defunto não fala. Egiptologia. Defunto fala? Não, defunto não fala. Defunto fala. E se defunto não fala e ele está falando, então ele não é o defunto. Outra coisa, defunto é sepultado para baixo. Eu tenho certeza que a voz eu escutei de cima. Oh, glória ao Rei da Glória! Oh, glória ao Rei da Glória! E o Saulo, quem é? E a mão do Saulo aqui. E o Saulo, quem é? Que é Saulo? Você, tá doendo alguma coisa? Não, são as cartas para Damasco. Não, são as cartas. Não posso. E disse mais, o que é que o senhor quer que eu faça? Vai para a cidade de Damasco, procura a rua direita, que Deus não tem encontro com ninguém na rua errada. Vai para a rua chamada direita. Lá tu vais encontrar uma casa que está disponível para ti. Lá vai ser dito o que tu vais fazer. Tá bom, senhor, tá bom. E essas cartas, o que eu faço agora? Mas estava cego. Tem alguém aí? Não. Você quer essas cartas? Eu não tenho nada com isso. Tem alguém aí? Tem. Quem é você? Estou te levando, é teu assessor, mas eu só te levo até Damasco, viu, seu traidor? Como traidor? Você está falando com ele. Ele quem? É esse Jesus. Sim, e as cartas? Eu queria que você vivesse isso pelo menos um minuto. O Paulo apavorado. O que é que eu faço? Se eu deixar aqui, isso vai me incriminar. Queimar não posso, não tem fósforo aqui. O que é que eu faço com as cartas para Damasco? O que é que eu faço? Ei, me dá minha mochila aí, me dá a mochila. Não tem ninguém olhando para mim? Não. Que são as cartas. Mas eu não posso. Essas cartas são contra ele. Se ele me pegou aqui nesse caminho com essas cartas, e eu já agora creio nele, como é que eu vou ficar com essas cartas? Eu
queria que você se divertisse um pouquinho com a agonia do Saulo, sem saber o que fazer com as cartas. Divirta-se um pouquinho. Pode divertir. Pode se divertir. Se você quiser usar a sua inteligência, a sua capacidade. Pastor Silas, o Saulo está nervoso. Está nervoso. E as cartas? E as cartas? Finalmente ele chega a Damasco e põe lá numa casa. Mas está cego. Onde é que o cego vai guardar uma coisa, meu Deus? Onde é que um cego vai guardar uma coisa? Numa casa que ele não conhece. Na casa que ele conhece tudo. Ele vai lá, mas como é que eu vou guardar isso? E depois? E se eu puser aqui alguém tirar? O que é que eu faço com estas cartas? Se houver uma pessoa aqui que saiba o que Saulo fez com as cartas que levou para Damasco, eu penso que deveria ser premiado. Se houver aqui uma pessoa que saiba o que Saulo fez com as cartas para Damasco, esse devia ser nomeado reitor da Universidade da Revelation. Agora, realmente é especial. E eu sei o que você está me perguntando. Pastor Gesiel, e daí? E a mensagem, onde é que está? A mensagem pode durar só um minuto, a mensagem mesmo. Olhe bem para mim que eu vou lhe dar uma notícia boa. As cartas para Damasco nunca chegam ao seu destino. As cartas para Damasco nunca chegam ao seu destino. Mas como tem algumas pessoas que não entenderam bem, agora eu vou elastecer a ideia. As cartas para Damasco eram garantias de que os crentes seriam presos. As cartas para Damasco eram ameaças. As cartas para Damasco eram mandá-los de prisão. Eu vou definir numa situação. As cartas para Damasco, pastor Silas, eram projetos do diabo. Eu vou lhe pedir gentilmente um favor. Fique de pé, por favor, pastor Silas, para Malafaia. As cartas para Damasco significam os projetos do diabo. As cartas para Damasco contra a tua vida nunca chegarão ao destino. Quantos agora entenderam a mensagem? Pode dizer amém? Quantas pessoas sabem que o diabo os persegue? Digo, eu sei. Quantas pessoas são tentadas pelo diabo? Eu sou. Diga agora comigo, tudo isso são cartas para Damasco. Nunca chegarão ao seu destino. Aleluia! Cartas para Damasco. Cartas para Damasco. Deixe-me recordar, antes que eu termine, deixe-me recordar algumas ideias na palavra de Deus. Deus havia posto no coração de José, através dos sonhos, a convicção de que ele seria uma grande autoridade. E o diabo, então, fez planos tremendos contra José. Põe José nessa fossa, nesse poço, nessa poça. Chama do que você quiser. Põe José aí. Quando puseram José naquele buraco, aquilo era carta para Damasco. José desceu por um lado e depois saiu pelo outro. Quando levaram José para a cadeia, o diabo disse, chegou a vez, agora eu me vingo. Esse sonhador nunca vai ser rei de coisa nenhuma. Nunca sol e lua e estrelas, nada estará diante dele nunca. E então planejou, disse, eu vou fazer o seguinte, essa cadeia do Egito é conhecida, se é um presídio, entrou, não sai mais. José, adeus. A entrada de José do Egito, naquela prisão, era uma carta para Damasco. A carta desapareceu e José saiu da prisão. Aleluia! Quando chegou a carta, porque aconteceu o caso da mulher de Potifar, que vocês conhecem, que era uma carta para Damasco. Eu quero que você compreenda esta noite, porque você está em aflição, porque você está perseguido, porque você está assombrado, talvez juraram você de morte, ou nem, se não de morte, mas lhe ameaçaram de alguma maneira, e você está esta noite pedindo misericórdia. Deus me ajuda, pastor, ore por mim, pastor, é meu vizinho, é minha família, eu aceitei Jesus, estou me jurando. Deixa eu te dizer uma coisa, volta para casa tranquilo, que as cartas de Damasco se perderam. Volta para casa tranquilo, porque as cartas de Damasco se perderam. Jezabel disse, palavra de rainha,
dentro de 24 horas, Elias morrerá. Assina e faz uma carta. E manda uma carta, só que era para Damasco. Quando chegaram e trouxeram notícia a Elias, tu estás jurado de morte. 24 horas a rainha vai te matar. Elias sabe carta para Damasco, assinada pelo sumo sacerdote. Então eu vou dar o fora, eu vou correr. Onde está Jezabel? Vocês sabem para onde foi Jezabel? Você sabe para onde foi Elias? A prisão, a ameaça, a pretensa morte de Elias não chegou ao seu destino, porque se Deus disse que Elias não ia morrer, a ameaça de morte de Jezabel era carta para Damasco. Jó foi fiel, e fiel, e fiel, e fiel. E um dia o diabo tentou e disse, e aí? Deus perguntou, você deu uma volta? Deu uma volta muito grande. Fiz um turismo de primeira. Muito bem, aproveitei que o dólar estava baixo, dei uma volta de primeira. Muito bem. Me diga uma coisa agora, e observaste meu servo Jó? Muito bom. Também pudera. Quem é abençoado como ele, claro que tem que ser crente. Salário não atrasa. As jumentas estão produzindo. Os camelos estão se multiplicando. Os filhos estão muito bem. Os engenhos estão dando cana. A cana está dando mel. Isso aí, qualquer um ficaria. Não. E Deus disse, se você quiser fazer uma experiência, você pode ver se ele é fiel. E o diabo escreveu umas cartas. As cartas de ameaça contra Jó. Vou tentá-lo, vou roubar a sua fé, vou roubar a sua integridade. Fez aquela carta, selou a carta, fechou o envelope e manda pelos demônios. Demônios, leva essa carta para Damasco. Mas você sabe o que aconteceu? As cartas para Damasco nunca chegam. Jó está hoje na Bíblia como exemplo de paciência, como exemplo de lealdade, como exemplo de firmeza. Ouça o que eu vou lhe dizer, que não fui eu quem compôs esta sentença. Eu tiro da Bíblia, eu extraio do livro santo e eu passo para todos, como se eu estivesse falando somente com uma pessoa. Ao acaso eu escolho uma, o senhor, por gentileza, é só uma, sim, por favor. Eu estou escolhendo o senhor, mas o senhor representa todas as pessoas, eu estou falando com todos aqui. Querido, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, é carta para Damasco. Aleluia! 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 Eu vim esta noite, e nestes minutos, sinais de mensagem, eu quero falar diretamente ao teu coração. Tua integridade será preservada pelo Deus da glória. Ninguém vai pôr a mão em ti, coisa nenhuma. São cartas para Damasco. Eu estou pregando nesta noite a proteção do povo de Deus. Eu estou pregando nesta noite que Deus está com um posto de vigilância no caminho de Damasco, e quem aparecer naquele posto com uma carta contra a igreja vai ficar cego naquele posto. A carta não chega a Damasco e a tua vida será uma vida de vitória. Aplaude ao Senhor nesta noite. O Espírito diz que há algumas pessoas aqui nesta noite que estão debaixo de uma nuvem de medo, de uma nuvem de temor. Não sei se é pelo lugar em que moram, não sei se é pelas notícias que leem, ou que ouvem, ou que veem. Eu não sei se é por circunstâncias outras. Eu não sei se há ameaças legítimas, idênticas a de Saulo. Eu sei que há nuvens cobrindo a tua vida. Deixa eu te dar uma notícia. Alegra o teu coração, levanta a tua cabeça. Tudo que existe contra ti é carta para Damasco. É carta para Damasco. É carta para Damasco. É carta para Damasco. Nós vamos orar ao Senhor dentro de instantes. E quando nós orarmos, nós vamos receber uma unção nova. E nós vamos ver os inimigos em disparada, em retirada. Deus está dizendo, vocês estão no posto de vigilância celestial, no caminho de Damasco, e essas cartas vão ser rasgadas agora. Deus está desfazendo os planos do diabo contra ti agora. Eu me recuso a crer que isto possa ser uma mensagem profissional. Eu me recuso a crer que isto possa ser uma mera discussão de um tema religioso. Eu estou lhe falando como alguém que Deus envia para tranquilizar você,
para que a sua paz aumente, para que a sua segurança multiplique. Você é um vencedor. E as cartas para Damasco não chegam. Aleluia. As únicas pessoas para que as cartas de Damasco chegam são aquelas que nunca têm um verdadeiro encontro com Jesus. Agora, o caminho de Damasco tem duas significações para nós. No caminho de Damasco, a nossa vida é mudada. No caminho de Damasco, a visão de Cristo se torna sublime, transparente, cristalina, belíssima e real. Mas também no caminho de Damasco, todos os projetos que havia do mundo espiritual negativo, eles chegam ao fim. Porque tu não fazes desta noite, meu amigo que estás aqui, porque tu não fazes desta noite o teu caminho de Damasco e não começas uma coisa nova, e não começas uma experiência nova na tua vida? O que é que estás fazendo aqui esta noite, indo de Jerusalém para Damasco? Dá meia volta, a bênção está em Jerusalém, o poder está em Jerusalém, o cenáculo está em Jerusalém, os apóstolos estão em Jerusalém. De Jerusalém, diz a Bíblia, de Sião, porque é a mesma coisa, de Sião virá a lei, virá o temor do Senhor. Volta para Jesus esta noite, tu que estás fora e tu que estás dentro, deixa o teu temor sair. Expulsa na tua alma agora os sentimentos negativos, enche-te de alegria, de confiança, começa a glorificar o Senhor e começa a aplaudir o Deus que rasgou as cartas para Damasco. Quando você estiver indo para casa hoje, você vai voltar a pensar nesta mensagem. Você vai ter umas elocubrações. Você vai dizer assim, bem, eu acho que ele foi uma hora ao toalete e não. Eu acho que ele pediu um foguinho lá. Você nunca saberá o resultado das cartas de Damasco. Você nunca precisa se preocupar com o que Deus fez para lhe dar vitória. Você só precisa se ocupar em agradecer a Deus que lhe deu vitória. Vamos estar de pé no nome do Senhor Jesus. Cartas para Damasco. Cartas para Damasco. Cartas. Completa. Só as vozes masculinas completem. Cartas. Só as irmãs. Cartas. Os homens falam e as irmãs completam. O contrário. Se você trouxe sua mão direita, eu quero pedir que você levante sua mão e diga: Senhor, eu quero te agradecer, porque todas as cartas que havia contra mim, enviadas para Damasco, nunca chegaram e nunca chegará. Quantos pastores estão aqui presentes nesta noite? Levantem sua mão, por favor. Pastores, onde quer que estejam, eu concluo minha participação esta noite proferindo pastores, pastoras, proferindo uma palavra de Deus. Eu estou autorizado por Deus a dizer, companheiros de ministério, as cartas para Damasco contra nós. As cartas para Damasco contra nós, e agora eu estou falando somente para os pastores, estou falando para todos. Você sabe que há algumas cartas para Damasco contra você? Você sabe, eu sei. Já me falaram de muitos que enviaram, nunca chega. Minhas cartas para Damasco ficaram assim.
Eu transfiro para você esse lixo, para você pôr debaixo dos pés e pisar. Pela fé, abra sua mão, por favor. E eu jogo para você cartas para Damasco. Não vai dar para todo mundo. Você pega pela fé. Ok. Põe, e faça um gesto. Cartas para Damasco. Contra mim. Nunca chegarão. 1, 2, 3. Põe embaixo, ponha no chão. E agora pisa. Cartas para Damasco, 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 cartas para Damasco. Ministério que agrada a Deus, ministério que é confirmado por Deus, tem que ser recheado de excelências. Senhoras e senhores, nós vamos começar agora a meditar nas 7 excelências do ministério cristão. Timóteo, aprende comigo, Timóteo. Cuidado com tuas amizades. Se tu queres ter um ministério longo, se tu queres ter um ministério abençoado, a primeira excelência de teu ministério: não seja um homem de muitos amigos, seja um homem de amigos verdadeiros e fiéis. Timóteo, aprende comigo, seja agradecido. Se você deseja um grande ministério, se você deseja fazer coisas lindas para Deus, seja agradecido, seja reconhecido, seja grato, porque a ingratidão é a mãe de todas as mazelas que existem. Timóteo, aprende comigo, seja responsável. Paulo é o grande apóstolo, Trófimo é quase um João Ninguém, mas o sentido de responsabilidade produziu excelência no seu ministério. Timóteo, aprende comigo, seja humilde. A maneira mais fácil de destruir o ministério é através da soberba, da arrogância. Não tenha jamais a pretensão de que você será um super-homem. Você será apenas um homem ou uma mulher usado nas mãos de Deus. Timóteo, aprende comigo, seja honesto. Você quer ter excelência no ministério? Sim ou não? Então seja honesto. Deus não está satisfeito com a desonestidade de alguns no meio do seu povo. Timóteo, aprende comigo, procura ter discernimento espiritual. Às vezes nós tomamos decisões que as pessoas não aceitam. É absurdo, você perdeu a cabeça. Quando o homem é dirigido por Deus, ele merece respeito e consideração. Quantos dizem amém? Timóteo, eu estou terminando a minha vida. Eu vou te deixar a excelência de uma visão do futuro. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Dá um pulinho lá, porque ele será curado pelo teu ministério. Recebam de Deus agora, diretamente do céu, diretamente do trono da graça, a excelência do ministério. O Ramakassuri Anderela Shei da Mahas. Eu quero pedir que você esteja preparado para o incomum. Eu quero pedir que você esteja preparado para aquilo que não é usual, mas esteja preparado para aquilo que é divino. Jesus está falando em Marcos: 5 sinais marcarão a minha igreja ao longo dos anos. Primeiro, os que crerem expulsarão demônios. Não estamos chamando a ninguém esta manhã de endemoninhado, estamos chamando os demônios pelo seu nome. Estão saindo, saem e sairão sempre pelo poder do Senhor. Em segundo lugar, Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré,
comecem a falar em outras línguas em meu nome. Pegarão nas serpentes. Existem casais que não estão bem. Há uma serpente querendo separar vocês. Pelo amor de Deus, salvem o seu casamento. Envergonhem o inferno. Desmoralizem Satanás e venham receber vitória. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pessoas que sofrem de úlcera gástrica não podem tomar Coca-Cola. Nós temos um Cristo extraordinário e parece que não temos. Nós temos um Cristo surpreendente e vivemos como se não tivéssemos. Põe as mãos sobre os enfermos e os curará. Põe a sua mão, qualquer que seja seu problema, sua enfermidade, sua necessidade, põe a sua mão sobre sua enfermidade. Eu vim dizer que Deus vai fazer coisas extraordinárias neste país. Aí você me pergunta, mas como, pastor Gesiel? Como é que Deus vai fazer coisas novas com Jacó? A notícia boa é esta: Jacó vai virar Israel. Deixa a igreja ser igreja. Mas muito mais do que isso, deixa Jesus ser Jesus. Olha, aqui está a minha fazenda, aqui está a minha empresa, e eu vou dar a vocês a oportunidade de trabalharem na minha empresa. Toma 5 talentos, toma 2 talentos, tá bom também, vocês vão trabalhar. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Princípios que regem nossa participação no reino de Deus. Estaria no coração de Jesus quando pronunciou aquela parábola. Nós não procuramos Deus para pedir a Ele que nos envolvesse na sua obra. Ele, na sua soberania, nos encontrou e disse: eu quero vocês trabalhando para mim. Não haverá nenhuma pessoa no inferno que acuse a Deus de não ter tido direito a uma oportunidade. Agora vamos ver outro lado da história. O que é que você está fazendo com as oportunidades que Deus está lhe dando? Deus não está fazendo esse movimento todo por causa de ti. Deus quer me exaltar. Exaltar coisa nenhuma. Deus quer exaltar Jesus de Nazaré. Você não vai poder fazer nada para Jesus além da sua capacidade. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, amém? Mas é dentro da sua capacidade. Deus tem feito muitas coisas por sua vida, mas é você que vai determinar o seu sucesso. Deus tem feito muitas coisas por sua vida. Deus lhe deu todos os elementos necessários para você ser o vencedor, mas é você que vai determinar. Nos próximos dias, nas próximas semanas, Deus vai dobrar os teus frutos. Frutifica, multiplica, enche a terra. As regras são para pequeno grupo de pessoas. As leis são para grupos organizados de pessoas. Os princípios são universais.